Olá, eu sou o Flávio e essa entrevista é feita como parte do nosso trabalho final de gestão do relacionamento da PUC Minas. Nosso grupo é composto pela Mariana, pela Patrícia e pelo Rômulo. Jorge, eu queria que você fizesse uma apresentação sobre você, falasse sobre a Uhum. sua função na Câmara e contasse um pouco qual que é a essência da gestão do relacionamento aí na Câmara dos Deputados. Meu nome é Jorge Paulo, eu trabalho na Câmara desde 2011. Sou formado em publicidade, com pós-graduação em governança legislativa e também em comunicação digital. Sou, no momento, diretor da coordenação de relacionamento, participação, inteligência e participação da Câmara, que compreendem as áreas de atendimento ao cidadão via telefone 0800 e Fale Conosco, assessoria de imprensa, relacionamento com a imprensa, o portal corporativo, a parte de governança e gestão, macrogestão do portal corporativo, câmara.leg.br, e também estamos implementando agora toda essa parte de relatórios de participação, né, de monitoramento, de participação do cidadão, tanto em redes sociais quanto em todas essas portas de entrada. Então, muito rapidamente, essas são as atribuições da coordenação que fica dentro da comunicação aqui da Câmara. Vocês têm um sistema que chama Prisma, né? Que ele engloba Que foi, essa. foi substituído recentemente, esse Prisma, né? O Prisma é o nome de fantasia, a gente trabalhava primeiro com o sistema da Oracle, e esse ano a gente está fazendo uma troca, a gente está, na verdade, ainda no processo de mudança, para um sistema em que a base do sistema é chamada OTRS. É um sistema de ticket, não é exatamente um CRM, mas é um sistema que vai integrar todas a princípio, né, quando tiver completamente implementado, todas essas demandas que eu falei. E hoje ele já registra e integra parte disso. A nossa missão é ainda integrar as outras portas de entrada, né, como, por exemplo, redes sociais, um eventual canal no WhatsApp, assim por diante. Hoje, os canais que tem basicamente, que são registrados, é o presencial em balcão, o 0800, telefonia, e Fale Conosco, que é via portal. Mas dentro desse sistema de gestão, vocês também englobam os outros sistemas de participação com a sociedade, por exemplo, enquete, sugestão, elogio, Não, não. É uma gestão que ela é feita à parte, e eu vou falar um pouquinho, então, mais para frente até. Existem dois projetos corporativos. A Câmara, quando ela trata de projetos que têm uma horizontalidade muito grande, ela é levada para o board, né, para o comitê gestor da casa, e é decidido por cada biênio quais são os projetos que são prioritários para a casa e que vão receber apoio. E hoje a coordenação tem dois desses projetos. O primeiro é justamente um painel de participação. Aí sim, nesse painel, a gente vai fazer essa integração de todos esses sistemas de participação. Como você falou, enquetes, comentários do portal, redes sociais das pessoas que procuram a Câmara nas redes sociais, né, inbox, área de comentários, assim por diante. E aí sim, nesse painel é que a gente vai ter todos esses dados, um dashboard que vai conseguir aglutinar tudo. Hoje, esse sistema, o ATRS, né, o antigo Prisma, ele cuida muito mais das questões legais. Denúncia, lei, sugestão, apoio. Então, não trabalha exatamente com a participação direta do cidadão quando ele quer participar de alguma questão legislativa, por exemplo. Esse sistema não faz isso, ele encaminha simplesmente. A intenção é que esse projeto, então, ele possa pegar todas essas outras portas de entrada e aí sim ter um dashboard unificado. O segundo projeto é que a gente está retornando ano que vem, já está em andamento e vai ser relançado ano que vem, com audiências interativas, que é uma ferramenta que a Câmara tem há muitos anos, mas justamente pelo sucesso da ferramenta, o modelo anterior não dava conta da demanda. Então, ele está sendo refeito, completamente refeito, e ano que vem a gente vai relançar. O que são as audiências interativas? Basicamente, é uma ferramenta do portal da casa, que toda audiência pública que estiver acontecendo, que a mesa diretora daquela audiência decidir que ela vai ser interativa, o cidadão pode, em tempo real, não só assistir, mas mandar perguntas para os participantes, para as pessoas que estão ali, e essas perguntas podem ser respondidas tanto em tempo real, quanto num segundo momento pela composição da mesa.
Então, e esse painel que eu falei no primeiro momento, ele também vai receber esses dados da audiência interativa. Então, esse painel é que vai aglutinar todas essas informações. O sistema hoje ele é um sistema de basicamente registro mesmo. Ele não é um sistema que ele permite uma integração do ponto de vista do cidadão, né? Não só do ponto de vista da gestão da casa, mas principalmente do ponto de vista do cidadão, de todas essas informações. E você citou sobre essa aglutinação no novo painel. Hoje, como isso é feito de forma separada, como você disse, como que funciona o Cada desafio para vocês conseguirem aglutinar tudo que vocês recebem da sociedade? isso. Hoje o desafio é que basicamente é tudo feito à mão e algumas partes é processo de trabalho contínuo, outras são sob demanda. Então, se você entrar hoje no portal da Câmara, câmara.leg.br, tem uma área lá específica dentro da atividade legislativa chamada Participe. Esse Participe lá você vai perceber que tem uma série de relatórios de participação. Esses relatórios são mensais, semestrais e anuais, né? O semestral e anual com um pouco mais de corpo e volume. Eles são voltados para uso no celular, ou seja, eles são pensados no cidadão e naquela pessoa que está consumindo aquela informação. Uma informação, por exemplo, de acesso do nosso portal. Em torno de 76, 77% das pessoas que acessam o portal corporativo da Câmara acessam via celular. Então, a nossa prioridade, por exemplo, é uma das diretrizes que a gente tem, é que essa informação esteja disponível prioritariamente no celular e, dependendo, obviamente, da informação, também no desktop. Por exemplo, painéis de dados é difícil você acessar pelo celular, mas prioritariamente pelo celular. Esse é o Mobile First, que é um conceito que a gente trabalha e ele é prioritário aqui na casa. Então é tudo feito à mão. Esse relatório que você vai ver nessa área, por exemplo, todo mês a gente solta um onde a gente trabalha com as buscas legislativas, né? O que o cidadão está buscando dos projetos, das leis que estão sendo votadas, de tudo que está em tramitação pela casa. Você vai ver que estão grandes áreas, tem uma área daquilo que está quente, né? Que o cidadão está procurando muito a Câmara para falar daquele assunto. Aquilo que foi destaque, ou seja, foi votado, foi aprovado e teve alguma relevância também, alguma busca por parte do cidadão. E uma terceira parte é aquilo que pode se tornar uma tendência a partir de uma análise de como tem crescido essa participação em torno daquele tema. Todo mês isso sai, a gente sempre solta uma vez por mês, com relação ao mês anterior, né, porque ele é o consolidado, e anualmente a gente faz também um apanhado e aí com um pouco mais de profundidade, falando um pouco mais dos temas. E a gente, neste local, como eu falei, é tudo feito à mão, integrando vários sistemas, você vai ver que tem lá tudo isso que eu falei: enquete, comentário de portal, inbox de rede social, área de comentário, fale conosco e telefonia. Mais um dado, por exemplo de todas as áreas formais que o cidadão busca a Câmara pedindo informação. Quando eu falo as formais é porque redes sociais elas ainda não são tratadas pelo sistema, tá? Hoje a gente não tem como tratar inbox de rede social no sistema, porque o cidadão a gente não pode ficar interferindo, né, na demanda do cidadão. Ele tem que ele mesmo fazer esse registro, essa demanda no sistema e hoje ele, como eu falei, ainda está no processo de implementação o OTRS. Mas voltando, das demandas formais, em torno de 80% das demandas hoje ainda são feitas via telefone, no 0800. Então, por mais que a gente informatize, por mais que a gente automatize, por mais que a gente trabalhe, o Brasil ele é um país com características continentais. E muita gente ainda tem dificuldade, não tem um letramento digital, não tem o que a bibliografia chama de digital literacy, que é ter conforto e saber utilizar o ambiente digital de maneira plena. Isso é algo que vem acontecendo gradualmente no país. Então, as pessoas preferem ligar para registrar uma reclamação, preferem ligar para fazer um pedido de LAI, a menos quando é anônimo, obviamente, aí ele não tem escolha, ele precisa ir para o portal. Mas, caso contrário, ele acaba preferindo ligar, o que é uma informação para a gente importante, porque isso muda até um pouco a lógica de atendimento também. Uma vez que vocês recebem esse fluxo tão grande assim de informação e de demanda, como Uhum. vocês fazem a separação do que é parte da Câmara, o institucional talvez, e o que é parte dos parlamentares?
porque nem todo mundo, nem todas as pessoas que Sim. entram em contato sabem de que forma, para a quem direcionar as demandas. Como vocês fazem isso? Qual a diretriz? Legalmente, a Câmara não pode intermediar o contato entre o cidadão e o parlamentar diretamente. Só para dar um exemplo, se a pessoa ligar para a Câmara e pedir para falar com o deputado, eu não posso fazer mandar uma mensagem para o deputado, encaminhar uma demanda especificamente para o parlamentar, a Câmara não pode fazer essa intermediação, porque isso seria um filtro entre o parlamentar e o cidadão. Por mais que facilitasse a vida do cidadão muitas vezes, isso não é permitido. Então, as nossas demandas, quando elas são direcionadas para parlamentares, a gente encaminha o cidadão para fazer o contato diretamente com o gabinete. A gente não faz esse filtro, no sentido de que a gente não trata a demanda do parlamentar. A demanda é 100% institucional. Toda e qualquer demanda que seja especificamente ao parlamentar, ele é encaminhado ou para o gabinete, ou para um contato de e-mail. Às vezes o cidadão tem interesse em achar até a própria rede social do deputado, mas a gente não faz esse tratamento dos dados do parlamentar em si. Quais são os tipos, por exemplo, de informação institucional ou demanda institucional? Existem algumas Além da categorias, lei, por exemplo, né? além da própria lei, né? É a principal, é por onde entra bastante demanda. A gente tem toda a parte de opinião, então, é, ou elogio, ou reclamação. A gente tem a parte onde as pessoas, que a gente chama de manifestação, onde as pessoas estão falando de determinado projeto de lei, por exemplo, e elas querem ser contra, querem ser a favor, querem se manifestar. A enquete é o mais emblemático disso, mas elas também fazem isso por outras portas de entrada, como, por exemplo, o telefone. Então, essa manifestação ela também é registrada e encaminhada para a comissão pertinente, quando o volume, especialmente quando o volume é considerável. A gente tem também parte de denúncia, que é ligado diretamente com a ouvidoria da casa, então isso entra por um canal que ele é mais direto possível para a ouvidoria, e essas são as principais categorias, vamos dizer assim. Aí algumas coisas acabam caindo em subcategorias, como, por exemplo, às vezes a pessoa liga aqui porque ela quer ter uma informação de um estudo que a Câmara publicou. Então, um pedido de informação específico que nem se aplica tanto à lei, é lei, mas não tem uma urgência, não tem um prazo legal. Então, você como estudante, por exemplo, se você fizer um pedido para a biblioteca, de um estudo, de uma publicação, de algo do tipo, esse pedido é registrado e ele tem uma categoria específica para estudante, para outras bibliotecas e assim por diante. Mas elas são categorias menores com um volume muito menor. Essas outras que eu falei são as principais e são aquelas que costumam ter um maior volume mesmo. A gente acabou de sair de um processo de pandemia, né? E Sim, imagino que, assim como nas empresas, a Câmara também sofreu diversas alterações, teve as sessões remotas, né? O que que sim. aconteceu dentro da gestão do relacionamento nesse período de pandemia e após ele? A Câmara ela tem um histórico de relacionamento com o cidadão já muito antigo, tá? Aqui, como toda casa legislativa, mas aqui em especial, a gente tem uma quantidade de normas e atos muito grandes para uso interno, né? Então, esses atos acabaram tendo que se modificar e modernizar. Essa foi a primeira consequência, porque aquela ideia da presença, só para você ter uma noção, a Câmara recebe carta até hoje. Então, de novo, é um volume pequeno, mas elas estão Sim. lá e elas são tratadas, elas são registradas. E a gente tem na Câmara um comitê do relacionamento, da gestão do relacionamento. É um comitê de várias áreas, onde o centro de documentação é que está à frente, nem é a gente aqui na coordenação, é o centro de documentação da casa, o SED, que fica à frente desse comitê. Aí tem a área de ouvidoria, as comissões, taquigrafia, várias áreas. Depois, com o tempo, eu posso te passar os números das legislações, mas por que eu estou falando especificamente disso? Porque essas legislações se modernizaram. Então, o Comitê de Relacionamento e Vigência dele atual é de 2021. Foi quando ele foi modificado para se modernizar, para poder abarcar questões relacionadas ao cidadão remoto e à pandemia. A gente tem uma legislação sobre redes sociais interna.
Tudo isso que eu estou falando sempre institucional, tá? Nunca relacionado diretamente a gabinete. É, aonde a gente dá diretrizes de como funcionar. Se você pensar que a Câmara tem mais de 40 contas em redes sociais, por conta das comissões, cada comissão tem um tanto de contas em redes sociais, você precisa coordenar isso, você Tem precisa inclusive um dar manual, né? diretrizes. Porque exatamente existe um manual. Porque a Câmara acaba que todas essas contas falam em nome da Câmara dos Deputados. Por mais que ela fale em nome de uma comissão, por exemplo, da comissão, mas ela fala em nome da Câmara, então tem normas mínimas a se seguirem e essas normas foram modernizadas também, porque a rede social virou a porta de entrada ali na pandemia. E, por fim, a valorização por parte dos parlamentares dessas ferramentas remotas. Então, você começa a ter audiência interativa com a participação híbrida de maneira, já existia, mas de maneira mais intensa. Você tem agora essa ferramenta de audiências interativas, ela precisou ser modernizada porque ela foi muito utilizada durante a pandemia. E o sistema caía, ele não estava preparado para tanto volume. Então, e os parlamentares cobram, a gente recebe demandas dos parlamentares, falar, cadê o audiências? A gente quer logo, mas para fazer bem feito, a gente está levando um pouco mais de tempo para que não caia no mesmo problema, né? A gente retornar e a coisa voltar a cair ou voltar a ter problema. Mas então o que a pandemia fez foi a modernização e a mudança de visão, especialmente não só dos servidores, mas especialmente dos parlamentares, sobre essa possibilidade do trabalho híbrido, sobre essa possibilidade da participação remota do cidadão. Então, a participação remota ela passa a ser muito valorizada. Não precisa dizer que nos últimos duas eleições majoritárias o efeito das redes sociais ele é muito pesado, ele é muito grande, e isso acaba sendo refletindo no processo de trabalho, de relacionamento aqui da casa. Vocês têm uma presença maior de interação com a sociedade em determinados estados do Brasil? Proporcional à população daquele estado, tá? Não tem como não ter um volume muito grande no Sudeste, especialmente São Paulo. Então, eu diria que essa participação ela é muito focada na proporção populacional. Ela não tem um volume maior. Eu acho que o único volume maior que acaba saindo um pouco da curva é a própria Brasília, por conta até da característica parlamentar, política da cidade. É, a gente acaba tendo proporcionalmente um volume um pouco maior, os dados refletem isso. Mas não, eu diria que segue muito parecida a proporção da população, o acesso é bastante distribuído nesse sentido, com essa proporcionalidade, né? Se eu for colocar em números absolutos, é claro que o estado de São Paulo ele tem um volume muito maior. Uhum. A gente tem falado aqui bastante do que é feito de dentro para fora, né? E, aliás, de fora para dentro, mas em relação ao que sai de dentro para fora, para cumprir a função social, como vocês fazem para levar esse relacionamento a lugares remotos, por exemplo, ou a lugares de difícil acesso? Essa informação da Câmara ele é feita de inúmeras maneiras, tá? É, o, a democratização da internet ela é o principal motor hoje para fazer com que essa informação chegue para todo mundo. Então, o nosso portal ele tem centenas de milhões de acessos por ano. É um número bastante considerável, é muita gente que acessa o portal em busca de informação. Então, eu diria que ele é a principal cartão de visitas, ele é a principal porta. Mas para fazer chegar essa informação, especialmente a comunicação da casa, ela tem muitos instrumentos. A gente tem uma TV própria, a gente tem uma rádio própria, a gente tem a nossa agência de notícias, a publicidade da casa trabalha com campanhas voltadas para a população. Então, a gente tem muitos canais que chegam em todos os locais do país. A presença da casa ela é bastante massiva. A- o principal desafio, na verdade, é gerar interesse, gerar conhecimento a partir do interesse, porque a informação estar disponível é insuficiente para gerar conhecimento do que a casa faz, do trabalho da casa e de que as portas estão abertas para esse cidadão opinar, participar, interferir dentro do processo legislativo. Então, esse é o principal desafio. Como a Câmara dos Deputados ela não tem agência de publicidade para colocar isso de maneira massiva, não trabalhamos com isso por aqui,
A gente faz isso sempre de uma maneira muito orgânica. E eu acho que o principal vetor de tudo isso também são os parlamentares, né? A gente sempre tem que lembrar que a presença dos parlamentares, levando o material que é produzido aqui para os seus estados, para as suas bases, fazem com que essa informação também chegue por meio dos parlamentares eleitos. Então, na comunidade, no grupo em que aquele parlamentar tem maior proximidade, e com essa pluralidade da representação, nós temos parlamentares que têm uma grande penetração, por exemplo, em redes sociais, que têm uma enorme presença, por exemplo, em cultos religiosos, que têm uma massiva presença da população. Então, essa pluralidade, entre aspas, facilita um pouco o trabalho de fazer a informação chegar, que a gente não pode nunca esquecer da imprensa formal, né? A Câmara dos Deputados, eu não vou usar a palavra vigiada porque não é a correta, mas as pessoas estão olhando para a gente 24 horas por dia. Absolutamente qualquer coisa que acontece aqui, rapidamente chega na imprensa tradicional. É instantâneo, a gente tem um comitê de imprensa aqui dentro com os principais veículos o tempo inteiro aqui dentro da Câmara. Então, a nossa transparência, o nosso nível de transparência acaba sendo muito grande. Isso fazendo com que também chegue de maneira rápida tudo que é produzido por aqui. No meio político e principalmente para a gente que trabalha como secretário parlamentar, como é o meu caso, existe um certo descrédito da população em relação à política. E em meio a esse Uhum, processo, a Câmara é um interlocutor ali para divulgar o que está sendo discutido lá dentro. Às vezes sim. as pessoas entram, eu vejo lá nas redes sociais, por exemplo, da Câmara, as pessoas colocam um projeto de lei que talvez seja ruim para a sociedade, assim, na visão dela, como um problema da Câmara dos Deputados. De que forma esse trabalho de vocês tenta contornar ou tenta agir diante disso? A gente busca, com relação aos temas especificamente das propostas, sempre deixar muito claro e numa linguagem muito simples, acessível para o cidadão, o que de fato está sendo discutido e o que de fato está sendo votado, né? Esse trabalho da comunicação da Câmara, ele tem a comunicação simples, que é um princípio muito forte de comunicação, bastante definido. Então, a gente busca, eu diria que o mantra é o que vai mudar ou o que mudou na vida do cidadão. Então, quando você pega os posts de rede social, por exemplo, a linguagem é muito resumida, a linguagem tenta ser o mais objetiva possível. E são temas árduos e existe muitos termos técnicos, isso dificulta muito o trabalho. É difícil para quem trabalha aqui dentro fazer essa transposição para que isso seja o mais simples possível, sem ser incorreto, sem ser para não ser tecnicamente errado também, né? A Câmara, por exemplo, tem uma agência de checagem de notícia, o Comprove. Então a gente recebe o WhatsApp pedido, é verdade que a Câmara está votando isso? É verdade que o parlamentar X fez aquilo? E a gente está ali o tempo inteiro trabalhando por ou confirmar ou desmentir alguma informação. É, Só que uma informação muito importante para todo estudo, quando se fala de imagem, é levar em consideração imagens do parlamento, tá? Se você fizer alguma pesquisa nesse sentido, buscar o Latino Barômetro, é um local que tem bastante dados, a própria ONU também, imagem do parlamento no mundo todo, ela costuma ser ruim. Justamente por isso que você falou, ela percentualmente é ruim, porque o parlamento ele não tem um lado. Ele não tem o lado A, o lado B, o lado C, o lado D. O parlamento ele é o centro do local para se debater essas ideias, para se chegar num consenso. No momento em que uma proposta é colocada em votação ou está sendo debatida, por exemplo, é natural as pessoas acharem aquilo ruim e falarem, não, porque essa Câmara está debatendo isso e tal. Sim, o local que está acontecendo o debate é o parlamento. E também tem a questão de que a imagem do parlamentar ela acaba sendo diretamente ligada ou transferida para o parlamento. Então, no momento que você tem uma legislatura em que os parlamentares são muito populares, essa popularidade acaba se transferindo também para o parlamento. E vice-versa. Quando os parlamentares tomam ações impopulares ou se envolvem em algum tipo de escândalo ou o que quer que seja, isso reflete diretamente na imagem da instituição, é inevitável. E a gente tem um corpo muito grande, 513 deputados,
é praticamente impossível você ter uma unidade de corpo grande nesse sentido da imagem, porque as ideias são muito distintas, os objetivos que estão sendo buscados são muito distintos, e isso faz parte do processo. Então, se você buscar, pode buscar, tem alguns estudos fáceis de serem encontrados na internet, imagem de parlamento no geral. Ela costuma ser muito, a aceitação costuma ser muito baixa de maneira histórica. Não é de agora, sempre foi, e eu não acho que isso tende a mudar. Diferente de governo executivo, tem executivos que têm uma popularidade enorme ou uma impopularidade enorme. O parlamento ele costuma ficar constantemente ruim, numa faixa intermediária. Nunca é péssimo, horroroso, odeio, mas também nunca tem um nível de popularidade, uma aceitação muito grande, não. Você falou sobre combate à desinformação, né, que é um ponto que Sim, já é apontado por alguns especialistas em comunicação pública como uma das diretrizes para a gestão do relacionamento. Você sim. falou sobre o Comprove. Esse Comprove, como ele funciona, vocês fazem uma articulação dele junto a outros entes ou junto à imprensa, por exemplo? Você acha Sim. que está num parâmetro ideal ou precisa ser Hum, aprimorado? é. Não, a ferramenta em si e a forma que o processo de trabalho é estabelecido, ela está madura, tá? O Comprova existe há alguns anos. Ela basicamente, ela trata das informações relacionadas especificamente à Câmara dos Deputados e ao parlamentar no exercício do mandato. Então, não muita coisa que se busca na Câmara, e aí, novamente, por conta da falta de informação mesmo, é off-topic, são assuntos que não têm relação direta com o parlamento. Então, essas questões a gente redireciona, encaminha para o órgão adequado e assim por diante. Aquelas que são do parlamento, aí sim a gente trata, verifica se é uma checagem de notícia ou se é só um pedido de informação também, porque acaba que, como quando você abre as portas, o cidadão, ele, muitas vezes, ele não está muito preocupado em se ele está no canal adequado. Ele quer informação e a gente tenta evitar ao máximo ficar mandando de lá para cá, daqui para lá. Então a gente acaba acolhendo. Quem faz o primeiro nível de acolhimento é o nosso 0800, que já está preparado para todo tipo de atendimento. Então existe um número de WhatsApp, o cidadão faz esse contato no WhatsApp e costuma mandar ali um print, um, um link, alguma coisa que ele tem, e ele pergunta se aquilo é verdade ou não, se aquilo está de fato acontecendo ou não. A gente analisa, no primeiro momento, se tem relação com o parlamento, ele é encaminhado aí sim para a nossa equipe da assessoria de imprensa, que faz a checagem da informação e publica isso. Isso é publicado tanto nas redes sociais, quanto numa página específica, câmara.leg.br/comprove. Lá, as principais checagens, porque muita coisa é recorrente, muita coisa a gente nem precisa fazer a checagem, como os mitos de 14º, 15º salário, ou auxílios que não existem, esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho a gente acaba fazendo. Então, não, já fica lá, já fica disponível e é de fácil e rápido acesso. Com relação à divulgação, esse sim está muito aquém do que a gente gostaria, porque acaba que a imprensa tradicional ela faz sua própria checagem. Ela não quer que a Câmara faça checagem, por mais que a gente seja a fonte primária de informação. Enquanto fonte primária, é essencial que a gente seja ouvido. A gente tenta fazer trabalho com plataformas. Eu, pessoalmente, por exemplo, faço um trabalho muito forte com o Google, para que toda vez que a pessoa busque algo sobre um projeto de lei, a gente seja um dos primeiros links retornados. E a gente não vai botar nenhum centavo no Google para que isso aconteça. A ideia é que, por ser fonte primária de informação, é, a Câmara seja consultada primeiro, quando o tema novamente for relacionado ao Parlamento e à Câmara dos Deputados. Mas é uma batalha inglória, porque existe uma monetização, existe uma necessidade do clique para poder o jornalismo ali continuar se sustentando. É compreensível, é legítimo, mas isso dificulta um pouco a gente conseguir que a ferramenta seja mais utilizada pela população. E, novamente, para fazer essa chegada orgânica, as únicas formas que a gente tem de vira e mexe, a gente tem uma campanha no nosso Instagram, no nosso Facebook, no Twitter, a gente tem ali algumas entradas na TV, que ele fala, você tem dúvida sobre alguma coisa, se a informação é verdadeira, a gente tem essa integração interna para fazer com que esses canais sejam divulgados, mas a chegada ela é orgânica, a gente não tem nenhum tipo de recurso para fazer isso chegar massivamente na Tem população.
Não tem uma parceria, por exemplo, com a Lupa ou aos Fatos. Não, não. Porque, inclusive, eles fazem a própria checagem, né? Então, quando eles precisam fazer a checagem com a Câmara, eles não vêm para o Comprove, eles vão para a assessoria de imprensa, eles vão diretamente na origem da fonte, né? E soltam como uma checagem deles mesmos e não como uma checagem nossa. De novo, como está todo mundo tentando justificar a existência e trabalhar com isso, então é compreensível, é ruim para a gente, mas é compreensível. Ainda nessa linha do que é atual, né? Nesse novo painel que vocês pretendem construir, tem alguma Sim. projeção para inteligência artificial? O que acontece é o seguinte, num primeiro momento, os painéis de participação, eles se restringem muito a números. Quantas pessoas apoiando, contra, a favor, mas de uma maneira objetiva demais. E isso, enfim, num primeiro momento é o que é rápido de ser feito. A análise do discurso, a análise dos comentários, a análise de tudo aquilo que as pessoas falam quando buscam a Câmara, ela é muito mais complexa e ela tem um volume absurdo. Sem a automatização, é inviável a gente pegar o que o cidadão está dizendo e transformar aquilo em um relatório, né? Ah, as pessoas são a favor e contra. Se você olhar a nossa enquete, ela tem inclusive 5 níveis, né? Totalmente a favor, totalmente contra, parcialmente a favor e contra e neutro. Ajuda um pouco, mas ainda é insuficiente. Então, a inteligência artificial ela acaba entrando nessa análise de todos esses comentários. Para essa primeira versão do painel que está previsto sair também ano que vem, a gente não consegue colocar, até porque passa por. A Câmara tem uma inteligência artificial, não sei se você sabe, a Câmara tem um projeto de inteligência artificial chamado Ulisses, que é gerido pela nossa área de TI, justamente para análise do discurso, para análise de leis, só que o aprendizado de máquina dela é muito feito em cima do conteúdo gerado pela própria Câmara. Então, das leis, dos discursos parlamentares, das notícias, e agora a gente tem uma parceria com a USP, recente, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, em que a USP tem tentado utilizar esse aprendizado de máquina do Ulisses e integrar com questões da população, com a linguagem mais simples, com a linguagem mais orgânica, mais coloquial mesmo. Porém, isso é longo prazo, isso é algo que eu não sei se o Ulisses vai conseguir avançar tão rápido quanto as inteligências artificiais estão avançando lá fora. A gente está falando de Google, de Bard, do Grok, se eu não me engano, agora, que é uma E inteligência da X. Então, a gente não tem recurso para acompanhar. Então, o mais provável é que a gente acabe adotando uma dessas que existem para fazer pelo menos esse filtro do que é spam e não é spam. Se você pegar um dia de chat ao vivo no YouTube, você vai ver que a gente está falando de milhares de comentários. Então, primeiro a gente tem que filtrar o que é spam e depois a gente tem que, dentro do que é o comentário, fazer a análise disso. Hoje isso é feito manual por amostragem, uma amostragem pequena. Cientificamente válida, mas pequena, na minha opinião. Então, a automatização é a única saída e a inteligência artificial é o caminho para esse tipo de análise de discurso. esse volume de dados que vocês recebem, eles servem como balizador para alguma decisão da casa, por exemplo, ou não? Ou é exclusivamente institucional? A gente fornece essas informações para os decisores, tá? Eu sei de parlamentares que olham para esses relatórios e tentam, a partir dele, projetar. Só que a gente alerta que isso é um recorte muito específico. São as pessoas que procuram a Câmara dos Deputados e estão falando sobre aquela informação. E aí a gente não pode perder de vista que existe muito ação de lobby mesmo, de máquinas e de pessoas, exército de pessoas procurando dar apoio a determinada proposta, especialmente os pisos salariais, como recentemente foi o de enfermagem, a mobilização das pessoas é gigantesca, isso sai completamente da curva. A gente fala, eu estou falando em 1000% de a participação a mais em cima de um tema. E aí a gente trata isso como um outlier. Eu preciso tratar isso como um outlier e alertar. Olha, isso aqui está fora da curva. é, Veja isso com uma pitada de visão crítica, porque não dá para trabalhar isso de maneira integral. Porém, a gente fornece. Por isso que esses relatórios, inclusive, vão para o portal, para que, se necessário, as pessoas tomar a decisão. Como a Câmara ainda não tem, é um dos projetos que a gente está tentando, monitoramento de redes sociais.
E aí eu falo um monitoramento mais amplo de todas as redes sociais e de tudo que é falado sobre a Câmara, isso hoje a gente não tem. Acaba que o nosso recorte ele é muito por um buraco da fechadura mesmo. Ele é olhando por um prisma de pessoas que estão buscando a Câmara dos Deputados. E a gente sabe que são pessoas já mais politizadas, pessoas mais interessadas em uma proposta. O público é diferente. Do que você considerar toda a população brasileira. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado. Então, até a tomada de decisão, eu acabo alertando. Se você olhar todos os nossos relatórios, ele tem um disclaimer lá de cuidado, olha só, esses Aham. dados são bacanas, eles são bem legais, muito importantes, mas não leve ele como verdade absoluta. Tenha sempre uma visão crítica, porque ele é um recorte. Eu ia te perguntar sobre um case de sucesso, mas o nosso tempo já está acabando e eu não sei se eu vou conseguir gravar. Então, eu queria que você finalizasse para a gente, por favor, dizendo o que os novos profissionais, né, que vão trabalhar, né, principalmente com gestão do relacionamento, devem ter em mente para a gestão de hoje e para a do futuro. Eu buscaria o equilíbrio entre entender que em cada número, em cada pessoa que busca uma instituição para falar com ela, é um cidadão com demandas legítimas, muitas vezes, é, e que a tecnologia hoje permite você separar o que que é ação de robôs, o que que é ação desse lobby massivo e aquele cidadão, aquele indivíduo que realmente está buscando. E buscar o máximo, tentar da melhor forma possível é, fazer com que essa busca chegue aonde ela deveria chegar. Esse é, no caso da Câmara, pelo volume, pela grande quantidade de pessoas, esse é o nosso principal desafio. Como é que cada indivíduo, cada pessoa, trata aquele indivíduo, trata aquela pessoa para que isso chegue aonde tem que chegar. No caso do parlamentar, a gente caminha para o parlamentar, mas no caso do corpo, da instituição, isso é um desafio muito grande, porque são pessoas, indivíduos buscando aquilo. Então, um lado, lembrem-se, tem muitas pessoas com demandas legítimas ali, e fazer cada uma dessas demandas chegarem onde deveriam é um desafio muito grande. Por outro lado, entrem e mergulhem de cabeça nas novas tecnologias, porque elas ajudam demais a ter uma visão sistêmica, ter uma visão panorâmica do que está acontecendo. Você citou a inteligência artificial, essa é uma delas. A inteligência artificial, eu, por exemplo, tenho estudado muito inteligência artificial, da onde vem a inteligência artificial, que são as redes neurais. Eu tenho formação, além de publicidade, sou formado em comunicação e publicidade, eu também tenho formação em ciência da computação. Então, para mim, as duas coisas acabam ficando muito próximas ali. Mas estudar muito toda a parte de novidades que vão acontecendo. Eu vou falar termos assim que as pessoas falam, tá jogando termo, name drop. Não, não é. Computação quântica, é, aprendizado de máquina, vão para trás de tudo isso, vão atrás desse tipo de informação, por mais que a gente seja de humanas, porque isso vai fazer a diferença no seu trabalho. Jorge, muito obrigado. Eu acho que foi uma conversa muito boa, assim. Queria conversar um Eu que pouco mais, agradeço e mas o nosso tempo numa está outra acabando. oportunidade a gente conversa um pouco mais, sem problema. Por favor, muito obrigado. Até Tá mais. bom? Um grande Tchau. abraço.